Olá, amigos da Sage Retention, Márcio Canta aqui, tudo bem? Descubra o que pode estar travando o seu crescimento. Vamos lá. Esse é um assunto que eu trago recorrentemente aqui. Por quê? Porque eu sempre fui voltado a entender as coisas quando eu tenho uma metodologia, quando eu tenho um método. Eu preciso entender um método para que eu possa ter resultado no meu negócio. E pensando nisso, eu venho desenvolvendo a metodologia Dashboard Inteligente, que é esse documento aqui. Nesse documento nós temos aqui 7 documentos onde a gente vai passar o lead na jornada de compra. E o que mudou quando a gente pensa agora com a inteligência artificial nessa metodologia? O que mudou foi a forma da gente fazer. Porque na metodologia que eu desenvolvi, nós temos aí um foco inicial. Qual é o foco inicial? É definir isso aqui, ó, que a gente chama de persona. Esse é o documento da persona. A gente definia isso assim. Eu já tive várias formas de fazer isso. Eu já preenchi à mão. Eu já imprimi folhas em branco para dar para os meus alunos para eles preencherem à mão. Eu já fiz uma landing page onde tinha ali todas as informações e os meus clientes preenchiam para mim a persona e eu recebia através da landing page, lá pelo RD Station. Mas agora, com a inteligência artificial, as coisas ficaram mais fáceis. Por quê? Porque eu tenho um agente, esse agente faz as perguntas e essas perguntas não são engessadas, não é responda 1, 2 ou 3, não é um chatbot. Ele é um agente, ele pergunta e você responde ali de acordo com o que ele vai perguntando. No final, ele monta a persona para você. Só isso já me pouparia um tempo enorme. Por quê? Porque é muito mais fácil responder com as minhas palavras o que eu quiser do que eu ficar engessado ali, responda 1 ou 2, então responda num formulário e tal. Então, o agente já serve para isso. Só que aí, pensando um pouco mais com a minha expertise, de 18 anos trabalhando nessa área, eu cheguei à conclusão que a minha persona, ela não precisava ter só as características, que eu costumo até chamar de Wally. Acho Wally. Por que acho o Wally? Porque o Wally tem as características. Uma bengala, gorrinho vermelho e branco, blusinha vermelha e branca, listada, calça azul, gorro. E aí eu vou entendendo as características do Wally porque é o Wally que eu quero achar dentro de uma imagem onde tem vários personagens. Eu comparo isso à internet. Na internet tem várias pessoas, vários personagens, mas o que eu quero especificamente, ele tem características específicas, que é a minha persona. Então, não deixe de criar a tua persona. Às vezes se confunde público-alvo, perfil de cliente ideal, persona. Persona, ele é mais nichado, mais focado em uma pessoa. E que depois você vai achar os semelhantes a essa pessoa, que são as pessoas que compram o teu produto, o teu serviço. Dica de ouro, pega a caneta e anota. Se você errar a persona, você errou todo o processo de marketing, vendas e retenção. Por quê? Porque se eu errei a persona, ela não vai me ouvir. Se eu errei a persona, ela não vai engajar com as minhas publicações. Se eu errei a persona, eu não vou chamar a atenção dela com os anúncios. Se eu errei a persona, eu não consigo falar com essa pessoa e ter um feedback dessa pessoa. Se eu errei a persona, ela não vai comprar o meu produto porque talvez ela nem tenha o problema que eu estou resolvendo. E hoje nós resolvemos problemas das pessoas específicas e é isso que faz com que nós consigamos ter vendas. Para que eu possa ter vendas, eu preciso resolver um problema de uma pessoa específica. Quando eu defino a persona certa, eu consigo vender para essa pessoa. Quando eu defino a persona errada, eu não consigo vender. Não são só as objeções, não são só a forma de você falar com as pessoas, não é a forma de você atender, não é a forma de você nutrir, não é a forma de nada. Está errado a pessoa para quem você está vendendo. E se você errou na pessoa, você errou tudo. Por isso que os nossos pilares, nosso primeiro pilar aí, são pessoas. Porque é tão importante quanto ter processos, estratégias, ferramentas, distribuir bem e reter,
é você entender para quem você vende. Porque se você não souber para quem você vende, você não vai conseguir vender. O que eu estou falando então? Vamos lá, vou abrir aqui, vou aproximar para vocês aqui. Isso aqui é o que a gente definiu para trabalhar aqui na parte de inteligência artificial, sendo o centro das operações, interligando todos os pontos. E o primeiro pilar que nós temos ali do nosso lado esquerdo do cérebro em azul é personas. Eu leio personas, mas ali tá pessoas. Por que tá pessoas? Porque tem pessoas internas, colaboradores, pessoas externas, clientes. E você também é uma pessoa. Você tem que tratar a tua mente para você também segurar a onda quando os desafios acontecerem. Então a persona é o nosso primeiro pilar, definir a persona, que está dentro do pilar pessoas. Tendo isso em mente, agora a gente precisa começar a entender o que pode estar travando o teu crescimento. Primeiro eu te pergunto, você usa uma ferramenta de automação para falar com as pessoas, mandar os e-mails, documentar esses leads, fazer com que esses leads passem num fluxo de nutrição? Você nutre essas pessoas de informação? Você sabe quem são os leads que vão entrar no teu processo? Que estágio que esse lead está? Como que ele é uma pessoa que não sabe nada? Ele é uma pessoa que sabe que tem um problema, mas não sabe resolver? Ele é uma pessoa que sabe que tem um problema, não sabe resolver e sabe que existe alguém que resolve? Ou essa pessoa, infelizmente, ela não serve porque ela não tem o problema que você resolve? Você entendeu que você precisa entender qual é o estágio do lead? Porque se eu chego para um lead que chegou para comprar e eu vou querer nutrir, ele não vai entender e ele vai desistir. Então o lead que chega pronto para comprar, eu também preciso entender quem ele é. E para isso eu tenho que ter um acordo entre marketing e vendas para que quando a pessoa que está ali, geralmente é o SDR, que está analisando os leads, ele vai avisar o setor de vendas que aquela pessoa que chegou no processo ali, ela não precisa nem passar pela nutrição, porque ela já sabe tudo que ela precisa saber, ela precisa ir para o setor de vendas vender para ela. Mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho equipe, eu não tenho SDR, eu não tenho vendedor, eu sou eu mesmo que faço tudo. Então, meu amigo, você vai ter que pegar um boné e botar na cabeça uma hora o boné do SDR, uma hora o boné do vendedor, uma hora o boné do CS, uma hora o boné da pessoa que está fazendo prospecção. Por quê? Porque a empresa, assim, só achando que você fazendo tudo, sem uma estratégia, sem entender o que você está fazendo, pode estar travando o teu crescimento. Agora, você já tem uma empresa, você já vende, você já teve clientes, você já tem clientes, mas você também não está prestando atenção nos clientes, você está prestando atenção em novos leads. Eu preciso trazer novos leads para o meu negócio? Preciso, mas eu também preciso olhar para a minha base de leads. Olhar para a tua base de leads é onde está o crescimento da tua empresa. Por quê? Porque lá na base de leads são clientes que já compraram de você. Essas pessoas que já compraram é sinal que elas tinham um problema que você resolve. E aí agora basta você fazer um bom trabalho de onboard, de atendimento ao cliente, de explicar para esse cliente quais são as etapas que ele vai percorrer, como que ele pode ajudar, como que aquilo vai se desenrolar para não quebrar a expectativa dele, para ele estar sempre entendendo que as coisas estão andando, que ele está tendo micro resultados no começo, e dar micro resultados no começo é fundamental para que ele não dê o churn. O que é o churn? Ele desistir de comprar aquilo que ele está comprando. Então hoje muitas das empresas vendem por recorrência. O que é vender por recorrência? Você pode vender por mês, a pessoa paga mensalmente. Você pode vender por assinatura, então ela tem que ir renovando a assinatura e por aí vai. Tem várias formas de recorrência, várias formas de vender. Mas se você não der resultado para essas pessoas, elas vão sair da tua empresa e não vão comprar mais. Então é muito importante a gente ter esse entendimento que o cliente tem que ser bem tratado, o cliente tem que estar no centro das atenções, o cliente também tem que estar sendo visto como uma nova oportunidade de venda.
Não é porque eu vendi para o cliente que ele não serve mais. A gente tem mania de gerar leads, falar com esses leads e descartar os leads. Algumas empresas já se ligaram que educar os leads, manter o lead na base, mesmo que seja lead e ainda não seja um comprador, é importante, porque uma hora você vai lançar uma solução que aquele lead que não era para aquele outro produto pode ser para um outro produto diferente, mas ele está na tua base de leads. Base de leads está desse lado, base de clientes está desse lado. Então, uma coisa é uma base de clientes e outra coisa é base de leads. Base de leads ainda não compraram de você, você está prospectando novas oportunidades. Base de clientes eles já existem, eles já compraram, já resolveram uma dor com você, você já ajudou essas pessoas. O CAC, custo de aquisição de clientes desses caras aqui, dos teus clientes, é zero, porque você já conquistou ele. Aqui você está gastando dinheiro para botar lead para dentro e talvez esses leads não comprem o teu produto. Aqui eles já compraram. Então onde que é mais fácil vender? Para quem comprou. Isso pode estar travando o seu crescimento. Você não está olhando para a tua base de leads. Você tem que olhar para a tua base de clientes. Na verdade, você está olhando para a tua base de leads e tem que olhar para a base de clientes. Os dois são importantes. Mas é importantíssimo olhar para a base de clientes. Por quê? Porque é na base de clientes onde você já tem o cliente, ele já é teu cliente. E aí você pode trabalhar uma coisa que a gente chama de vendas de cross-sell, vendas de produtos que não sejam relacionados ao que ele já comprou. Podemos trabalhar uma venda de downsell, o cliente está apertado, você desce o ticket médio, desce a entrega e vende, continua vendendo para esse cliente. Você vai entender isso agora com a inteligência artificial numa coisa que a gente chama de análise preditiva. Porque a análise preditiva, ela entende o momento do lead, entende o momento do cliente, entende o momento de quem já comprou. Às vezes esse cara que comprou está com dificuldade, e se ele está com dificuldade, você pode prever essa dificuldade analisando os dados que esse cara está gerando para você. Ele estava interagindo, de repente ele cortou o relacionamento, não fala mais com você, você chama, ele não atende. Isso é uma sementinha do churn. O que é essa sementinha do churn? Ele já vai poder sair da tua empresa, porque ele não está te dando mais atenção. Aí você tem que trabalhar a mente do CEO, do contratante, das pessoas, dos colaboradores e por aí vai. Novamente caímos nas pessoas. A gente tem que entender de pessoas. Mas também nós temos que ter processos. Por quê? Processos é o que vai gerir a relação entre você e o teu cliente, entre você o que você tem que fazer para dar resultado para o teu cliente, o que o teu cliente tem que fazer para dar resultado para ele mesmo. Ele também tem que te ajudar muitas das vezes para poder as coisas funcionarem. Então, segundo ponto é processo. Você tem que ter processos na tua empresa. Você tem que entender como é que o lead chega, como é que o lead vai, onde que o lead vai. Ele vai ficar estagnado quanto tempo ele pode ficar parado naquela etapa, qual as ações que eu tenho que fazer, quem eu tenho que acionar, qual parte da minha equipe que eu aciono para aquele determinado lead, quem é esse lead. Tudo isso tem que ter processo. E também a gente tem que ter as estratégias. Quais as estratégias que eu vou usar para falar com esses leads? Eu vou usar inbound? Vou atrás do cliente, ou vou usar outbound? Vou atrás do cliente? Ou vou usar indicação? Vou estimular os meus clientes a me indicarem? Eu vou fazer pesquisa de NPS para entender qual a nota de satisfação que esse cliente está me dando, para eu poder saber se ele está satisfeito ou não com o meu trabalho? E por aí vai. Então você tem que ter aí as estratégias. As estratégias são fundamentais. E também tem que ter ferramentas, porque sem ferramentas você não consegue trabalhar hoje. Você precisa trabalhar hoje com ferramentas. Mas quais as ferramentas mais importantes que eu vejo que podem estar travando o teu crescimento? Se você não tem uma ferramenta de automação, que ela envia e-mail, que ela faz a nutrição dos leads, que ela faz aí a parte de automação dos envios dos e-mails, que ela guarde uma ficha do teu cliente com nome, telefone, e-mail e aonde ele passou, se ele abriu e-mail, se ele não abriu e-mail. Hoje a gente tem tanta informação, tantos dados que a gente gera através dessas ferramentas de automação, e depois você liga essa pessoa para o setor de vendas pela própria ferramenta. Então você tem uma ferramenta de automação interligada à ferramenta de CRM, é muito importante. Por quê? Porque basta apertar um botão e eu jogo a pessoa na parte de vendas. E aí o vendedor é que vai
levar essa pessoa no resto da jornada de compra. Então eu tenho que ter ideia de quando, como e onde que eu vou passar essa pessoa para o setor de vendas, e o setor de vendas vai gerar dados ali, vai fazer a venda, vai fazer tudo. Beleza, entendi, integrei agora marketing e vendas com duas ferramentas de automação e de CRM. São as duas ferramentas que integram marketing e vendas, e essas duas ferramentas elas trabalham em conjunto. Elas são integradas, assim como as equipes de marketing e vendas também devem estar integradas. Por quê? Porque senão vai gerar ruído, porque senão vai ter aquele negócio de um ficar reclamando que o lead é ruim, o vendedor reclama que o lead é ruim, o cara do marketing fala que gerou a pessoa certa e o vendedor fala que não está certo porque ele não está conseguindo vender, e aquela confusão. Não é assim que funciona mais hoje. Hoje funcionam os dois setores integrados. O lead chegou ruim para vendas, vendas vai informar para marketing o que está acontecendo, por que os leads estão errados, quais são as características melhores dos leads mais certos, quais os leads que chegaram ali e compraram, para que marketing possa ter informações que ele possa melhorar a qualidade dos leads, mas sem briga. Eles são setores integrados, são integrações, é uma integração entre os setores. E depois que vendeu, aí que vem a parte fundamental hoje, porque a receita, o dinheiro, a grana, também está nos clientes que você tem na tua base. Não só nos clientes que você está adquirindo novos, mas os clientes da tua base. E isso pode estar travando o teu crescimento. Porque você gera o lead, gasta dinheiro com o lead, depois vende para ele, depois esquece ele. Joga ele lá no armário e deixa ele numa ficha lá. Não é mais assim que funciona. Hoje está tão caro para adquirir um lead que é muito melhor você vender para a tua base, que são teus clientes. Mas se você não prestar atenção nos teus clientes, você não vai vender para eles. E aí você precisa vender tanto produtos que você já vendeu, ampliando a entrega e ampliando o ticket médio para poder gerar mais receita, ou você vende outros produtos que não tem a ver com esse produto que você vendeu, mas que podem ajudar essa pessoa a resolver outros problemas ou até mesmo implementar esse problema que ele já tem ali para resolver. E isso, essa visão é que às vezes falta na gente. E isso pode estar travando o teu crescimento, porque você não está olhando para a tua base. Daí a gente começou a entender tudo isso e agora a gente vai pensar como que eu vou fazer essa distribuição. Marketing vai ter uma parte de distribuição muito importante, porque vai entregar conteúdos orgânicos nas redes sociais, vai construir o site, vai divulgar esse site, vai fazer as campanhas de mídia paga para o site através do Google Ads, através do Meta Ads você vai fazer as divulgações das tuas postagens nas redes sociais através da mídia paga. O marketing vai criar as postagens para poder atrair as pessoas de forma orgânica nas redes sociais. Você vai ter um blog onde você vai ter as matérias que vai atrair as pessoas, porque o blog, sendo bem feito, com um cluster de conteúdo, com todas as regras que você tem de SEO, você vai fazer com que as pessoas encontrem teu site através dos buscadores. E aí as pessoas entram no seu site e vão ver as tuas matérias que estão escritas propositalmente para atrair essas pessoas. Marketing é responsável por essa parte. Então, a parte de marketing hoje ela é fundamental para o sucesso da venda. Todas as partes desse processo trabalham em função da venda. E a venda, mais do que nunca, ela é importante porque hoje, com o uso de inteligência artificial, você pode fazer com que você tenha uma aplicação onde você tem a inteligência artificial fazendo o papel do SDR, fazendo o papel de marketing, fazendo as campanhas, fazendo a divulgação, ajudando nas publicações, criando os textos, criando as imagens, criando vídeo, criando filmes. Hoje a gente está tão evoluído porque a gente cria filmes, pequenos comerciais ou até um filme inteiro através da internet pela inteligência artificial com softwares que vão possibilitar a gente a fazer isso. Está aí o VO3 que está sendo lançado agora e está revolucionando a forma de você criar filmes, criar animações. Tem outras ferramentas que te ajudam a fazer avatares, fazer vídeos de comerciais, vídeos de criativos para que você coloque na mídia paga. Ou seja, a inteligência artificial está inserida em todas as partes dos processos. Todas as partes são impactadas pela inteligência artificial. E você tem que estar antenado com isso.
Então, vou mostrar de novo para vocês aqui. Tudo isso que eu falei foi uma passagem rápida pelos nossos pilares. Pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Lado azul do cérebro são os pilares. E o lado direito do cérebro, OKR, você vai ter que ter objetivo. Aliás, objetivo, bota na tua cabeça, objetivo eu tenho que ter para tudo. Tudo que eu vou fazer eu tenho que ter um objetivo. Não vou fazer nada sem objetivo. Porque se eu não tiver um objetivo, eu não tenho como entender o que eu preciso fazer. Então eu preciso ter um objetivo. Agora, se você tem um objetivo e ele está junto com as metas, para que eu possa medir as metas, aí eu começo a zerar o game. Por quê? Porque o meu objetivo vai ser alcançar uma meta mensurável e que eu possa conseguir atingir essa meta. Então, sempre eu vou ter que ter uma meta. Meta para OKR para marketing, OKR para venda, OKR para retenção, OKR para tudo. Por quê? Porque eu vou ter sempre um objetivo e uma meta, e eu vou estar buscando essa meta. Depois, eu tenho que pensar na receita. Na receita, eu preciso... Toda empresa ela vai girar em torno da receita. Com receita, tudo fica mais fácil. Sem receita, eu não consigo fazer mídia paga, eu não consigo pagar os colaboradores, eu não consigo pagar a despesa da empresa, eu não consigo pagar nada. Ou seja, sem receita, a empresa não vive, não sobrevive, ela quebra. Depois eu vou ter as ferramentas, DevOps, onde eu vou ter a parte de desenvolvimento, tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para tudo. Então a gente tem a parte de inteligência artificial trabalhando intensamente na parte de tecnologia. Você tem inteligência artificial para desenvolver todas as áreas da tua empresa. Se você hoje quiser fazer uma automação que ela fale através de voz com o teu cliente que está chegando por uma chamada de telefone ou por uma chamada de WhatsApp, você hoje tem possibilidade de criar uma integração dessa dentro de algumas ferramentas que nós temos no mercado. Então nós temos aí N8N, Zapier, Make, ferramentas que integram isso e outras. Cada dia agora vai ter uma ferramenta nova de integração de ferramentas. Cada dia vai ter uma ferramenta nova para te ajudar a entender como que isso funciona. Depois a gente vai ter que crescer a empresa, porque só vender e parar a venda também quebra a empresa. Eu preciso estar sempre botando novos clientes para poder ter crescimento. E quem ajuda nessa parte? Growth Hacking. É uma parte que vai ajudar através de testes, experimentos, outras formas de você fazer as coisas, de medir as coisas, para você chegar e atingir um crescimento maior na tua empresa. E Go-to-Market. Go-to-Market você tem que hoje entender como que é uma parte do processo de toda essa metodologia onde eu integro marketing, vendas e retenção. Onde o Go-to-Market hoje, bem aplicado, ele te ajuda a entender sobre o MRR, sobre a parte de controle, de tudo que você imaginar, você pode buscar entendimento dentro da área de marketing, vendas e retenção. Podem ter outras áreas dentro da empresa? Pode ter financeiro, pode ter RH, pode ter tudo isso. Mas as três primeiras e principais que eu entendo hoje que tem que ter dentro da empresa é marketing, vendas e retenção. Você tem que estar olhando para esses três, porque esses são os três que fazem a venda acontecer e fazem a empresa continuar. Então você tem aí a parte de Go-to-Market, onde você vai entender dos produtos, você vai analisar teus produtos, beleza, mas você vai entender a jornada de compra do cliente. Você vai entender a integração entre marketing, vendas e retenção, porque se não tem integração entre esses setores, automaticamente isso pode estar travando seu crescimento. Depois a gente tem Data Intelligence. O que é isso? É analisar os dados. Se eu gero dados durante todo o processo de marketing, vendas e retenção e eu não analiso meus dados, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou perdido, estou mais perdido que cego em tiroteio. Então, quando eu tenho o controle dos meus dados, eu começo a entender como que eu faço para crescer melhor a minha empresa. E foi exatamente por isso que nasceu o Soia. Só que a grande diferença do Soia é que eu não sou mais um mentor que vou aparecer uma vez por mês, uma vez por semana e vou conversar com você, com o teu time
e depois vou dar umas funções, umas tarefas, vou te dar um PDF, vou te dar um PowerPoint para você estudar, e aí tudo bem. Não, eu agora sou um mentor que estou 24 horas, 7 dias na semana, do teu lado, no teu telefone celular, para qualquer coisa que você tenha dúvida em todas as áreas de marketing, vendas e retenção, você pegar e abrir o teu celular e começar a conversar. Como é que funciona isso, Márcio? É muito simples, porque hoje nós desenvolvemos os agentes. Os agentes vão te ajudar a entender como que funciona a tua empresa. Se você tiver uma dúvida, você vai abrir o agente referente àquela dúvida e vai começar a conversar com ele. Márcio, eu preciso saber sobre prompt. Preciso entender de engenharia de prompt? Não, porque eu já fiz isso por você. Eu já coloquei tudo que precisava ter dentro do agente como se fosse o comando. Os comandos já estão dados. Você só vai conversar com o agente. Então eu vou te mostrar aqui como é que isso funciona. Você está aqui no cérebro Soia, tá? Esse aqui é a forma que o cérebro se apresenta para você. Você vai abrir o agente e ele vai abrir dessa forma aqui. Aí aqui está uma área demo do nosso software, do nosso agente de cérebro Soia. Eu clico aqui, começar, ele vai fazer uma pergunta. E aí eu vou responder essa pergunta. Daí, respondendo essa pergunta, ele vai continuar o atendimento. Então ele botou ali, ó. Seja muito bem-vindo à versão demonstrativa do cérebro Soia, inteligência artificial, papapá, nesta demonstração segura e limitada, papapá. Nós vamos começar com uma pergunta simples. Hoje, qual a área da sua operação você sente que está mais travada? E aí, quem estiver me assistindo aí, quiser comentar aí, colocar nos comentários aí, meu telefone parou de funcionar, que acabou a bateria, não vou conseguir ver os comentários. Então eu vou fazer por minha conta aqui. Então aqui, ó, hoje qual área da sua operação você sente que está mais travada? Aí eu vou colocar aqui, venda. Na verdade, todo mundo quer vender mais, fala a verdade, não é isso? E aí, ó, coloquei ali simplesmente vendas. Ele colocou, ótimo, obrigado por compartilhar. Agora vamos para a próxima etapa do diagnóstico. Se essa área de vendas estivesse funcionando do jeito ideal, que você gostaria que tivesse acontecendo agora. Então, o que eu gostaria que tivesse acontecendo agora? Tendo vendas recorrentes. Segunda pergunta, respondi, tendo venda recorrente. Ele vai para a terceira. Se você reparar, eu estou seguindo um acrônimo chamado MEDIR, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Isso foi treinado. Nenhuma, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Nenhum chat GPT que você pergunte para ele coisas parecidas com isso aqui, ele vai te dar uma metodologia, ele vai te dar um acrônimo onde ele está seguindo um caminho. Por que não, Márcio? Porque ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado para responder perguntas de todos os tipos de perguntas. Ele não tem um caminho. O que eu estou te dando aqui é um caminho, é uma forma de você entender como que você vai ser direcionado. Então, ele só está fazendo essas perguntas porque eu treinei ele para ele fazer as perguntas do MEDIR, que é o acrônimo MEDIR, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Então, o que você mais está atrapalhando hoje para ter essas vendas recorrentes? Aí eu vou responder aqui. Preciso de equipe interna. Respondi preciso de equipe interna e ele foi lá e colocou essa limitação está gerando quais impactos práticos no seu negócio hoje? Poderia estar vendendo com mais agilidade. Claro, se eu coloco mais pessoas para vender, se eu tenho mais pessoas para prospectar, provavelmente eu tenho aumento nas minhas vendas também, mas não só isso, tá? E se eu colocasse uma solução prática na sua frente agora, o que essa solução ideal precisaria te entregar para destravar essa situação? Vou botar aqui, poderia substituir minha equipe.
Então, se eu coloco agente para trabalhar no caso, eu tenho como trabalhar sem precisar necessariamente ter equipe. Então agora ele botou ali, com base no seu diagnóstico, o pilar mais impactado na sua operação é retenção e crescimento comercial. O agente ideal do Soia para resolver essa dor seria o arquiteto de fidelização, que atua como uma estrutura inteligente de vendas recorrentes automatizadas, retendo clientes e otimizando o ciclo de receita, mesmo sem equipe interna. Essa é justamente a proposta central do Soia, o cérebro estratégico, e tal, potencializando tal. Lembrando que a versão demonstrativa, segura e limitada, protegida em rastreamento e conformidade com o LGPD, para ativar todos os agentes e liberar o poder completo do Soia, acesse aqui. Então ele fez um diagnóstico, mostrou onde que está o agente que poderia resolver o problema, só que isso aqui é uma versão demo. Então, como é uma versão demo, ele já está preparado aqui para te levar para poder comprar. Então você vai ativar os agentes clicando nesse link aqui. E aí eu clico no link, ele vai me levar para o nosso site, onde tem o agente Soia, que é o cérebro, e vai demonstrar o que os outros agentes fazem. Então, o que eu posso ter, Márcio, comprando esses agentes que você está me oferecendo? Você pode ter um agente para resolver cada uma das dores que você tem. Márcio, eu tenho problema de ferramenta, não sei quais as ferramentas que eu uso. Você vai acionar esse agente aqui. Márcio, eu tenho problema na área de pessoas, preciso treinar meu time. Você vai acionar esse cara aqui. Márcio, eu preciso entender das estratégias. Você vai acionar esse agente aqui. E toda vez que você acionar um agente, ele vai trabalhar exatamente igual eu te fiz a demonstração ali do cérebro gratuito. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para resolver a tua dor. Então, você quer entender sobre metas e objetivos, você quer entender sobre receita, você quer entender sobre tecnologia, você quer entender sobre crescimento, você quer entender sobre GTM, e aí depois você tem aqui outros agentes. Eu quero fazer uma automação no N8N, então tem aqui um agente que ele está pronto para te ensinar como que você faz passo a passo suas integrações no N8N, para você aprender como que você faz essas automações, essas integrações, como você cria agentes dentro do N8N, como que você faz para esses agentes te automatizarem teus processos. Márcio, eu quero fazer lançamento, tá aqui, lançamento global. Eu quero ter um mentor estratégico na minha empresa para ter uma direção mais clara das coisas que eu preciso fazer, tá ali. Eu preciso fazer conteúdo nas minhas redes sociais, tá aqui. Eu preciso enriquecer os leads, saber quem são os leads que estão chegando no meu processo, sem que eu precise ficar entrando num site em outro. Eu vou entrar aqui nesse enriquecimento de leads. Eu preciso criar playbooks para poder documentar meus documentos aqui da empresa. Preciso entender como é que isso aqui é, meus pontos fortes, meus pontos fracos e qual a minha personalidade no Enneagrama. Tá aqui. Só que eu fiz uma coisa que eu tô lançando esses produtos agora, e para que eu pudesse ter mais pessoas testando, eu cheguei a um valor que eu pudesse ajudar vocês e que fosse interessante para o meu lado também. E aí eu coloquei todos os agentes do site, são 50 agentes que tem aqui dentro, por R$ 297. Então você vai ter os agentes do Soia, onde tem o Soia, que é o cérebro, mais 20 agentes. Você vai ter um agente que é o mentor de LinkedIn Sales Navigator, para te ajudar no LinkedIn do Sales Navigator. Você vai ter agente que é um arquiteto de campanhas, que ele vai te ajudar a fazer as campanhas de Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads e outros ads da vida, passo a passo, para você entender como é que você faz suas campanhas. Ele vai estar do teu lado ali, te guiando como que você faz a tua campanha, sabendo o que você deseja, entendendo o que você quer e te orientando com as minhas informações que eu passei para ele. Você vai ter um para lançamento digital, onde vai ter o cérebro mais 12 agentes que vão te ajudar a entender como que você faz os teus lançamentos digitais. E aí você também pode adquirir agentes avulsos, mas eu estou te dando todos os agentes do site por apenas R$ 297. Então isso é uma oferta por tempo limitado, não vai ficar por muito tempo, e eu vou liberar para vocês 50 agentes. Então são os agentes do Soia. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, os agentes de lançamento. Os agentes de lançamento eu vou ter um cérebro, que vão ter depois 12 agentes para te ajudar a passar pelo mapa da medalha para você fazer teus lançamentos e ganhar teus primeiros R$ 10.000 em vendas. Só esse agente aqui
com o cérebro e mais 12 bônus custaria 397. Eu estou te vendendo esse aqui e todos os outros por 297. Então aproveita essa oportunidade. Aí aqui nós temos o cérebro. Depois nós temos criador de persona, funis e lançamentos, narrativas e estratégias. Esse aqui é o que eu uso para fazer tudo que eu faço aqui de escrita hoje nas minhas redes sociais. É o narrativas e estratégias. Criador de VSL, uma página com vídeo, página de vendas com vídeo. Arquiteto de campanhas para te ajudar a fazer as campanhas. Lançamentos globais, vários tipos de lançamentos. Mentor automatizador para você usar aí para criar tuas integrações com N8N, Make, Zapier. Criador de conteúdo viral para você viralizar através das campanhas ou publicações das redes sociais. Um mentor de lançamentos, onde você faz lançamentos mais rápidos, sem precisar fazer aulas, configurar grupo do WhatsApp, coisa e tal. Guia de ferramentas, onde você vai entender quais as ferramentas você vai usar para fazer os lançamentos. Copy, guia de copy, Copy Master, ele vai te ajudar a fazer as copies, copy para e-mail, copy para carta de vendas, copy para um monte de coisa que você precisar. Depois vem gerador de persona para mídia paga, focada na mídia paga. Então, esses agentes aqui, esses 12, com mais esses cérebros, 13, também estão no pacote que eu estou te oferecendo. Como que você faz? Nessa postagem que eu coloquei aqui abaixo, no comentário aí, vai ter o link da Sales Retention, que é esse site que eu acabei de mostrar para vocês. Todas as páginas do site, você vai encontrar essa escritazinha em verde aqui, e embaixo vai ter o vídeo explicando sobre como que funciona tudo isso, e depois ative o cérebro. Você vai ser direcionado para essa página aqui do Hotmart, onde você vai comprar por R$ 297 uma assinatura de 6 meses, semestral, aonde você vai ter a oportunidade de ter acesso a todos os 50 agentes, beleza? Garantia de 7 dias, caso você não goste, você pode devolver e a gente não vai perguntar nem porquê e vai devolver teu dinheiro. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Aprenda que hoje nós não vamos estar te oferecendo aqui um curso, eu não estou te oferecendo uma mentoria, eu não estou te oferecendo um negócio que você precisa estudar, ler, interpretar, não. Estou te oferecendo uma coisa que você acessa, pergunta, ele te dá a resposta e a resposta é a solução do teu problema. Essa é a modificação, essa é a diferença de você usar os agentes hoje para resolver os problemas da tua empresa e que pode estar travando o teu crescimento, é você não ter um agente desse para te ajudar na hora que você tem uma dúvida. Porque você tem a oportunidade de perguntar ali para o agente e ele resolver teu problema imediatamente. Olha quanto tempo você está ganhando, você não está precisando estudar nada, você não está precisando ler livro nenhum, você não está precisando ler nenhum PDF, você não está precisando assistir nenhum curso, nenhuma videoaula, você tem a solução na tua frente ali, te ajudando a entender como que você resolve aquela dor que você tem. E é isso que é a revolução que a gente está te apresentando agora com a ferramenta SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, para você definitivamente começar a agir ao invés de aprender para agir. Você já começa a agir no momento da tua dor. Beleza? Então é isso que eu queria passar de conteúdo para vocês hoje, segunda-feira. Boa semana para vocês. Até o final da semana nós vamos nos falando aí. Um abraço. Você falou com o Márcio Canto. Seja feliz. Sucesso!